Bom, então para finalizar aí essa matéria de agentes administrativos, nós vamos trabalhar o artigo 40 e o 41. O artigo 40 da Constituição, ele fala sobre a questão da previdência para o servidor efetivo, e o artigo 41 ele fala sobre alguns direitos do servidor, né? E aí ele fala sobre a questão de servidor ser estável, como que acontece, como que ele perde o emprego, por aí vai. Bom, vamos começar do artigo 40, que fala a questão da previdência do servidor público, né? O servidor público ele pode se aposentar por três maneiras: por invalidez, compulsoriamente ou voluntariamente. Invalidez se acontecer, né, algum caso que impeça ele de atuar. Compulsoriamente aos 70 anos, então quando chega aos 70 anos, o servidor é obrigado a aposentar e não pode continuar trabalhando. E voluntariamente, após 65 anos de idade, se homem, né, 60 anos de idade, se mulher, ou 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos de mulher, 30 anos de serviço, se mulher, né? O servidor que aposenta, ele vai receber no máximo o mesmo tanto que o servidor ativo. Ele nunca vai receber mais do que o servidor ativo, né? E ele aposenta de acordo com o valor de sua contribuição. Então, quanto mais ele contribui, mais ele pode aposentar. Antigamente não era assim, né? Antigamente todo mundo aposentava integral, mas nós que vamos entrar agora já vamos aposentar com proporcional à contribuição, né? Nenhum servidor, isso já é o parágrafo 4º, ele pode ter aposentadoria diferenciada, ou seja, o sistema de aposentadoria tem que ser igual para todo mundo, exceto em alguns casos. Primeiro, se o servidor é deficiente, né, possui necessidades especiais. Segundo, se ele executa alguma atividade de risco. E terceiro, se ele trabalha em condições de salubridade, de periculosidade, por aí vai, né? E o professor também tem uma aposentadoria diferenciada. Então, se a pessoa contribuiu exclusivamente como professor, né, durante o período todo, ele foi exclusivamente professor de educação infantil ou ensino médio, ele pode trabalhar 5 anos a menos. Então, se homem vai aposentar com 60 anos e se mulher com 55. Tá? Essas são os regimes diferenciados permitidos. Tá? Uma coisa interessante é que a pessoa só pode ter uma aposentadoria. Ela não pode aposentar em 2 cargos, né? A não ser que ela trabalhe num daqueles cargos em que é permitida a acumulação de emprego. A pessoa não pode trabalhar 30 anos no cargo, mais 30 no outro e aposentar, mesmo porque não daria tempo, né? E a concessão de pensão para falecido, então a pessoa faleceu, ela vai receber a pensão, ela é igual aos proventos até o limite máximo e mais 70% do limite, né? Se ele tivesse já aposentado na época de falecimento ou tivesse em atividade na época de falecimento, né? No parágrafo 8 ele fala a questão que o benefício ele é ajustado para manter o valor real. Então se aposenta com um salário equivalente a 3 cestas básicas. Então, daqui a 10 anos de aposentado, seu salário tem que ser correspondente às 3 cestas básicas, né? Você tem que conseguir manter o mesmo poder de compra. Claro que isso, por experiência, a gente sabe que não acontece, mas na teoria teria que ser assim. O salário do aposentado deveria manter o poder de compra dele. Tá? Quanto tempo de contribuição do aposentado para fins de aposentadoria, né, ou de contribuição do servidor efetivo para fins de aposentadoria, e de tempo de serviço para fins de disponibilidade. Lembra que nós falamos de disponibilidade, né, que a pessoa, se ela voltasse para o cargo, nós vamos falar daqui a pouco, na verdade, se a pessoa tem uma situação que ela é colocada em disponibilidade, ela fica parada em casa, mas essa disponibilidade ela não vai receber a remuneração integral, ela vai receber proporcional ao tempo que ela trabalhou. Então, se ela teria que trabalhar 35 anos para aposentar e trabalhou só 17 anos, ela vai receber metade da remuneração dela. Tá? E em nenhuma hipótese pode-se contar tempo fictício. Em nenhum caso pode-se... o tempo fictício de trabalho é tantos anos. Não pode-se imaginar um tempo para somar o tempo que foi efetivamente trabalhado pelo servidor. Tá? Uma coisa muito importante para saber é que os cargos em comissão, né, os cargos em comissão, os empregos públicos,
E os contratados temporários, eles não participam do regime de previdência do servidor público. Ele vai participar do regime de previdência social geral, que é aquele que o trabalhador comum, com CLT, com carteira assinada, participa, né? Os entes federados, o Estado, o município e a União, eles podem criar um regime de previdência complementar, né? Complementar a previdência social, né? E pode definir os limites que eles quiserem para esse benefício. Então a pessoa pode receber o limite que quiser, né? Só que para participar dessa previdência complementar, o servidor ele tem que optar por participar. Ele tem que falar assim, não, eu quero participar desse regime complementar. E o valor dos benefícios, né, eles sempre serão atualizados por lei. Então tem que ter uma lei que vai atualizar o valor do benefício de aposentadoria. Não é atrelado ao valor não é vinculado ao valor do cargo ativo, mesmo porque isso é proibido, vinculação de remuneração. Então o aposentado tem uma lei e a pessoa naquele cargo tem uma lei também, né? Os aposentados que recebem mais do que a Previdência Geral, o regime geral, paga, então acho que hoje está 3 mil e poucos reais, né, da Previdência Social. Se o aposentado recebe mais do que isso, ele pode ser que ele continue contribuindo, né? Só que aí tem dois casos. Por exemplo, se o servidor ele já pode se aposentar voluntariamente, mas ele ele opta por continuar trabalhando, ele fica isento de contribuir. Então ele vai continuar trabalhando, mas não precisa mais contribuir com a Previdência Social. E ele quando ele aposentar, ele só vai contribuir se ele receber mais do que o dobro do regime geral. Então, se ele receber mais de 6 mil e poucos reais, então ele continua contribuindo com a Previdência, né? E só pode haver um regime próprio para servidor efetivo. O servidor ele não pode participar de 2 regimes próprios. Tem que ter um regime só. Bom, esse foi o artigo 40, ele fala da aposentadoria, da previdência, né? Fala algumas regrinhas, e aí ele vem para o 41, que é um artigo muito interessante para a gente, que é sobre a questão dos servidores estáveis. Quando que fica estável, né? E aí ele vai falar que a gente fica estável após 3 anos de efetivo serviço. Então você trabalhou 3 anos, então você vai ter direito à sua estabilidade. Mas a estabilidade não quer dizer que você nunca pode perder o emprego. Você pode perder sim. E tem 3 casos que você pode perder o emprego, né? Em virtude de sentença transitada de julgado. Então, teve uma sentença transitada de julgado, que você cometeu algum ato infracional, você pode perder o emprego, né? Através de um processo administrativo feito por 3 servidores efetivos, né? Eles podem abrir um processo administrativo e, em decorrência desse processo administrativo, você ser demitido também. E, por fim, através das avaliações periódicas. Se você todo ano tiver uma avaliação muito ruim, você pode acabar perdendo seu emprego, né? O servidor demitido, se ele tiver a demissão dele invalidada por sentença judicial, transitada de julgado, ele é reintegrado ao cargo que ele estava. Então, vamos supor que eu tenho o servidor A, o servidor B e o servidor C. O servidor A, ele foi demitido, né? Está lá, entrou na justiça. O servidor B, ele veio para o lugar do servidor A. Se tiver uma sentença transitada de julgado que fala que o servidor A tem que voltar, o servidor A é integrado no cargo que ele está. O que vai acontecer com o servidor B? Ele vai ser reconduzido para o cargo que ele estava antes. Então ele vai voltar para o cargo que ele estava antes sem receber nenhuma indenização. Ele vai ter a diminuição do salário dele e não vai ter direito a nenhuma indenização. Mas pode acontecer o seguinte: imagine que esse cargo do servidor B já não exista mais. Nesse caso, ele vai ser colocado em disponibilidade, tá? Ou aproveitado em um cargo similar. Se ele for colocado em disponibilidade, ele não vai receber os proventos integrais, ele vai receber só uma parte dos proventos dele, né, relativo ao tanto de tempo que ele trabalhou. Então, se ele tiver trabalhado 1/5 do tempo necessário para aposentar, ele vai receber só 1/5 da remuneração que ele teria direito, se ele estivesse em serviço, né? Bom, e para ter estabilidade, é obrigatório que após os 3 anos, né, então a pessoa precisa trabalhar 3 anos, após 3 anos, ele tem que participar de uma avaliação especial. Essa avaliação,
é que vai definir se ela vai entrar, se a pessoa, o servidor vai ser efetivado, vai virar um servidor estável, ou se ele não será aproveitado na administração. Então ele passa por essa avaliação especial e só depois dela é que ele de fato estável, né? Um servidor estável. Bom, os agentes administrativos, é isso, tá? Eu tentei resumir aí para mim mesmo e para vocês. Como vocês sabem, eu não sou formado em Direito, sou da área de computação e estou estudando para o concurso, mas eu estou conseguindo fazer uns resumos e espero que tenha ajudado vocês. Para quem vai fazer outros cargos, o meu cargo é tecnologista 4. Não cai a lei 8.112, mas alguns cargos caem. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa lei. É uma lei grande, mas muito interessante. Ela fala sobre diversos benefícios e fala sobre o processo, sobre os deveres do servidor público federal. Muito interessante, vale a pena ler. Bom, pessoal, é isso. Um abraço, até mais.